Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que alegria, que satisfação estar aqui nesta tarde, sentindo a presença do nosso amado Senhor. Ele está presente aqui conosco, estamos desfrutando deste ambiente tão agradável. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida da nossa mãe, estar conosco aqui. É tão bom estar aqui nesta tarde. Eu quero convidá-los a lermos a palavra de Deus nesta tarde. De pé, se você tem um exemplar aí da palavra de Deus, abra sua Bíblia, se não num aplicativo, se não tem, ouça nesta tarde a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e quando ela é proferida, ela alcança o nosso coração e traz transformação para a nossa vida. Vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 4. João capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, desde o versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isso quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus discípulos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém. Você pode sentar, tomar aí seu assento. Antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, mais uma vez a vida da nossa mãe, a nossa irmã Judite, a nossa coordenadora, pela oportunidade, o privilégio de vir aqui, enviar saudação à minha família, ao meu amado, meu esposo, o pastor André, aos meus filhos, que seguramente estão me acompanhando ali em Santa Cruz, a Ana, a Axa, a André Lucas, a todos os irmãos ali de Santa Cruz do Capibaribe, que estamos agora juntos neste tempo, até quando o Senhor determinar, desfrutando juntos da presença do Senhor. Vai minha saudação especial aos meus irmãos ali em Santa Cruz do Capibaribe, às dirigentes, a toda a igreja do Senhor. É bom estar convosco neste tempo e louvamos a Deus pela vida de cada um. Amém? Queremos saudar também os irmãos que estão aqui, as irmãs que estão louvando, o nosso cantor, a nossa irmã que está aqui conosco. É muito bom estar na presença de Deus. Queridos, nesta tarde, estamos diante de um texto tão conhecido. Estamos diante de um contexto difícil. Porque a Bíblia diz que após a morte de Salomão, há uma divisão no reino. O reino é dividido no reino do norte e o reino do sul. O reino do sul tem como capital Judá e como capital Jerusalém. E o reino do norte, Israel, e capital como Samaria. A Bíblia diz que o reino do norte cai primeiro. Os assírios conquistam.
e há uma grande matança ali, mas aqueles que permanecem, eles se misturam com os assírios. Então, como há essa mescla, essa mistura, para os judeus, eles entendem que os samaritanos são impuros, são idólatras, porque eles se misturaram. Então havia um ambiente de hostilidade entre os judeus e os samaritanos. Mas é lindo que a Bíblia diz que Jesus, quando, aqui no comecinho do texto, quando ele opera alguns milagres, faz alguns, do ministério dele está correndo ali, a Bíblia diz que ele quer ir para a Galileia, sai da Judeia, vai para a Galileia, e era necessário, estava dentro do propósito de Deus passar por Samaria, estava dentro de um projeto de Deus. É verdade que a distância era mais ou menos 140 quilômetros, alguns dizem, e que se passasse por Samaria, eles economizariam ali mais ou menos 30 quilômetros. Mas os judeus faziam questão de dar a volta para não passar por Samaria. Qualquer judeu dizia, eu não vou passar por Samaria. Mas Jesus, ele é diferente. Porque ele tinha um propósito específico. Tinha alguém que precisava ter um encontro especial com a fonte, que é Jesus. Eu amo que a Bíblia diz que Jesus para, ele se dirige. Alguns dizem que Jesus caminhou mais ou menos 6 horas para chegar até ali. E Jesus chega naquele poço e está ali esperando. E o que me chama a atenção é que aquela mulher que foi até o poço tirar água, aquela mulher escolheu um horário não muito conveniente. Porque quem já foi tirar água num poço sabe que os horários mais convenientes estão aí na parte da manhã, bem cedinho, ou no finalzinho da tarde. Geralmente as mulheres se reúnem para ir tirar água. Eu já vivi esse contexto. Mas aquela mulher não. Aquela mulher foi ao meio-dia. Estava claro que ela queria estar sozinha, isolada. Ah, queridos, o contexto daquela mulher era difícil. Mas Jesus, como é onisciente, já sabia. A Bíblia diz que quando ela vai chegando, ela se depara com um homem, um judeu ali parado ao lado do poço. E ela se admira. Um judeu, eu imagino, um judeu, porque eles se vestiam diferentes. Eles estavam ali com tefilim, estava diferente. Aquele homem é um judeu. Por que será que aquele homem está ali? Era porque ele estava vindo ao encontro daquela mulher. Aquela mulher que passava por contextos difíceis. Porque se ela foi àquele lugar sozinha ao meio-dia, é porque ela não tinha companhia para chegar ali. Talvez o contexto daquela mulher fosse um contexto de desprezo. A moral daquela mulher era questionável. A gente se depara com isso porque continua lendo. A Bíblia diz que Jesus chega até ela e diz, mulher, dá-me de beber. E ela diz, tu, sendo um judeu, me pede água? Como me pede água sendo um judeu? E eu amo a expressão de Jesus, que Jesus diz para ela, ah, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, quem te pede água, mulher, tu me pedirias. Aquela mulher, eu fico imaginando ela pensando assim, por que será que esse homem, porque eu estou nesta cidade, ninguém me dirige uma palavra, ninguém quer vir ter comigo, porque logo um judeu, eu amo é que Jesus, ele não quebra princípios, não, princípios não. Mas Jesus quebra barreiras, protocolos para nos encontrar. E eu quero dirigir uma palavra de Deus nesta tarde. Talvez você está escondido aí, se ficando num lugarzinho escondido, pensando, ninguém vai me ver. Ninguém me olha, ninguém me observa, ninguém me valoriza. Mas Jesus, nesta tarde, marcou um encontro contigo aqui para dizer, eu quero tratar com a tua alma, porque tu és importante. Eu amo porque Jesus nos valoriza. Quando todo mundo despreza, Jesus chega para aquela mulher. Jesus, ele quebra protocolos. Porque um judeu
não se dirige a um samaritano. Eles preferiam passar de largo para não se contaminar com um samaritano. Um homem não se dirigia a uma mulher sozinho. Não. Ainda mais um rabi. Mas Jesus foi ao encontro dela porque Jesus queria demonstrar para aquela mulher que ela era especial. Jesus queria tratar com ela coisas que ninguém poderia tratar. Porque enquanto ninguém queria ouvi-la, Jesus disse, eu estou aqui para lhe ouvir. Você é especial. E a Bíblia diz que Jesus disse, se tu soubesse, tu me pedirias água. Mas como tu vais tirar água, tu não tem? Aí continua a conversa. Viu que Jesus sabe como se aproximar de nós? Ele sabe nos atrair para a sua presença. Ele cria situações para nos atrair até Ele. Naquele ambiente de hostilidade. Naquele ambiente de desprezo. Naquele ambiente onde aquela mulher não era valorizada. Jesus quebra barreiras para alcançá-la. E a Bíblia diz que quando ela continua conversando com Jesus, eu amo porque Jesus, ele é certeiro, ele é pontual, ele demonstra para aquela mulher, ele declara para ela que ele tinha uma fonte, a sede que aquela mulher ela tinha, ela procurava suprir em tantas coisas, porque Jesus vai certeiro e diz, eu tenho uma água diferente, uma água que não vai ser encontrada aqui. E eu quero dirigir esta palavra para você nesta tarde. Talvez você esteja procurando suprir as suas carências, o vazio que há aí na tua alma com tantas coisas. A Bíblia diz que aquela mulher teve 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Porque Jesus disse assim, vai, traz o teu marido. Ele é certeiro. Jesus, ele não dá muita volta. Não, ele vai direto ao ponto. Jesus chega e confronta, porque ele nos confronta para nos alinhar, para nos trazer ao centro da sua vontade. Quando Jesus confronta, a gente não é para nos matar, não. É para nos alinhar, é para trazer e dizer, eu quero tratar isso aqui contigo na tua vida. Aleluia. O Senhor te atrai nesta tarde, porque Ele quer tratar contigo. É muito perigoso, porque estamos vivendo um contexto onde tanta gente está tentando suprir as suas carências em tanta coisa. Mas há um lugar no nosso coração que ninguém pode ocupar. Há um lugar na nossa vida que ninguém pode preencher. É o lugar do nosso amado, é o lugar do Senhor. Queridos, enquanto eu estava meditando nesta palavra, estamos vivendo um tempo de mulheres, de homens. E eu quero me dirigir às mulheres com carências afetivas, emocionais, com dependências. A quantas estão sofrendo porque estão depositando a razão da sua alegria em um outro. É muito pesado depositar a sua alegria em alguém que é falho como você. Mas se você nesta tarde dirigir a alegria à fonte, aquele que é a fonte da alegria, da paz, de tudo que nós precisamos, você não será frustrado. Talvez, durante todos esses anos, você tenha procurado validação em alguém. Mas o seu valor não está em alguém. Está no fato de você ser filha, filho de Deus. Está no fato de você pertencer a Ele, de ter a certeza da salvação. Esta é a nossa alegria. O que nos satisfaz é servir a Ele. Aleluia. Aquela mulher teve 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Jesus é certeiro. Trata com ela. Quando Jesus revela a sua vida, ela diz, vejo que és profeta. E eu amo
é que ela não nega. Ah, queridos, é tempo de sermos verdadeiros na presença do Senhor. Porque quando Jesus diz, traz o teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Ah, como Deus ama a sinceridade no íntimo. Esta tarde é tarde de você dobrar os seus joelhos e dizer ao Senhor o que aflige a tua alma, o que está aí dentro do teu coração que tu estás tentando maquiar. Enquanto eu estudava esta palavra queimava no meu coração. Não há tempo para máscaras, para filtros. É tempo de ser verdadeiro na presença do Senhor e dizer, Senhor, há algo no meu coração que precisa ser removido, há algo na minha vida que precisa ser ajustado. A fonte de água viva está jorrando aqui nesta tarde e quer lavar as impurezas que estão aí. Aleluia! Alguém disse que quando se quer macular um rio, se vai na fonte. Talvez a fonte esteja maculada, porque é como uma água parada. Mas nesta tarde o Senhor quer fazer jorrar a tua alma uma fonte inesgotável, uma fonte de água corrente, que não vai ficar parada, que não vai absorver impurezas. Não, o Senhor quer lavar. E a Bíblia diz que aquela mulher, que até então estava marginalizada naquele ambiente, ela agora tem um encontro, entende? Ela encontra a fonte. Ah, depois que nós encontramos a fonte, que o Senhor trata conosco. Eu amo porque a Bíblia diz que depois que ela fala com o Senhor, ela pega o seu cântaro que estava lá e ela deixa. Enquanto eu estava estudando, todos os dias, possivelmente, aquela mulher pegava aquele cântaro e ia lá buscar naquela fonte, para preencher um pouquinho. Mas agora ela não precisava mais daquele cântaro, porque agora ela tinha encontrado a fonte, o manancial, o que ela precisava, que buscava sempre para preencher. Talvez você esteja aí buscando muita coisa para preencher vazios, carências afetivas, emocionais, ou presa ainda a traumas. Mas eu venho da parte de Deus dizer a você que os seus traumas não lhe definem. O que define você é aquilo que Deus projetou para você, aquilo que Ele disse ao seu respeito. Aleluia! Existiram coisas que você não pôde evitar, mas a partir de hoje você pode se levantar e dizer até aqui, porque a partir de agora eu tenho uma fonte e essa fonte está jorrando dentro de mim, e é os meus traumas, o abandono, o desprezo de alguém não vai definir quem eu serei daqui para frente. Aleluia! Há uma transformação querendo chegar na tua casa através da tua vida. Porque é lindo, porque aquela mulher, ela deixa o cântaro, mas ela não fica só para ela. E eu anotei aqui que nós não podemos limitar o que Deus pode fazer através de alguém que encontrou a fonte da vida e que agora desfruta de um rio de águas vivas jorrando dentro de si. O que lhe resta é transbordar. Aquela mulher encontrou a fonte. Aí o rio começou a correr dentro dela. E agora ela foi transbordar. Mas lembra que eu disse que esta mulher, ela não tinha voz. Ela era discriminada. Possivelmente a sua moral estava ali comprometida. Aquela mulher não tinha voz. Jesus vem, demonstra para ela o quanto ela é importante, revela-se a ela com tanto amor, trata com ela o que precisa ser ajustado. Ela é verdadeira com o Senhor. Ela diz, eu não tenho marido. Ela entende que o profeta está diante dela, mas é lindo porque Jesus declara
pela primeira vez que ele era o Messias. A quem? A uma improvável, uma mulher que ninguém dava valor. Ah, queridos, não limite o que Deus pode fazer através de alguém que foi transformado, alguém que foi alcançado. Talvez você tenha colocado limites para o que Deus quer fazer através da sua vida. Mas eu venho da parte de Deus dizer a você, não limite o que Deus quer fazer, porque através de você, Deus vai começar a fazer algo diferente ao redor. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ela desce a cidade. Ela desce a cidade. E eu amo, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente fala diferente. E Jesus nos dá autoridade para falar, porque antes ninguém queria se aproximar daquela mulher, mas agora ela desce. Continue lendo o capítulo aí, você pode, porque o tempo é pequeno, mas você pode ler aí na sua casa. Quando ela desce, ela começa a falar, mas a palavra dela agora é uma palavra diferente, carregada por uma transformação. Ela diz, venham! Vejam, venham conhecer aquele que disse, que contou tudo o que eu fazia. E a Bíblia diz que eles creram na palavra daquela mulher, pelo testemunho que ela contou. Não limite o que Deus vai fazer na sua vida através de você. O ambiente vai mudar. Através de você, a sua casa vai ser impactada nesta tarde. É tarde de salvação. É tarde de encontrar-se com a fonte da vida. A fonte que transborda, que traz alegria, que traz paz na alma. Você está procurando em muitos lugares, mas você não vai encontrar. Só há um lugar, é aos pés do Senhor. Ele é fonte de alegria. Eu anotei aqui, aleluia. Em Romanos 15:13, há uma versão que diz, Ele é a fonte da esperança. Salmo 28 diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele, só dele, eu recebo ajuda. Talvez você esteja frustrado porque está procurando ajuda no lugar errado, mas você parou aqui hoje porque Jesus quer te oferecer ajuda. Ele quer te levantar. E eu quero findar nesta tarde dizendo que aquele que conhece a Cristo, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Senhor começa fazendo em nós e depois através de nós. Deus quer que você transborde. Ele quer que você experimente essa fonte. Esta fonte que vai transbordar para os teus e vai trazer vida para a tua casa. Recebe nesta tarde a fonte da vida para edificar a tua família. Deus abençoe.